Vamos mergulhar num caso de estudo fascinante. Pense numa empresa que durante 35 anos foi o retrato do sucesso, lucrativa, estável, uma verdadeira referência. Agora, o que acontece quando essa mesma empresa, de repente, se vê à beira do abismo? E não por uma crise, mas simplesmente porque o mundo ao seu redor mudou por completo. Essa é a história da Office Staton GBM e ela tem muito a nos ensinar sobre transformação. Pois é, aqui está o grande paradoxo que define o dilema dessa empresa. O maior sucesso dela, quer dizer, os métodos tradicionais que a ergueram, se tornou a sua maior barreira. A força do passado agora está ameaçando a própria sobrevivência no futuro digital. Essa imagem de um iceberg é perfeita para descrever a situação. Na ponta, a gente vê o lucro, aquilo que todo mundo enxerga. Mas debaixo d'água, os problemas são gigantes. Uma produção super antiquada, vendas que dependem de contatos que estão se aposentando, zero presença online e, para piorar, uma equipe totalmente desmotivada, sem rumo. E no meio disso tudo, o que a gente tem? Um conflito de gerações. De um lado, Klaus Schmidt, o pai, o fundador. Ele construiu o império dele na base da confiança, do aperto de mão. Do outro lado, o filho, Martin, o novo CEO. Ele enxerga uma verdade bem dura. Se não houver uma reinvenção total, o legado do pai simplesmente não vai sobreviver. Bom, essa situação toda acaba levando a um choque entre dois mundos de gestão. De um lado, o controle, do outro, a colaboração. Vamos entender bem essa diferença. Primeiro, vamos falar do mundo do Klaus. É a gestão típica do século XX, sabe? Baseada em controle, planejamento e uma hierarquia bem clara. A ideia aqui é que tudo pode ser previsto e comandado de cima para baixo. E olha, foi um sistema que, por décadas, funcionou como um relógio. E qual o resultado prático disso? Uma pirâmide lenta, pesada. Os departamentos viram feudos, silos que não conversam entre si. As decisões levam uma eternidade para descer do topo. E a base de tudo, no fundo, é a desconfiança. A ideia de que o funcionário precisa ser vigiado o tempo todo. E aí, em total contraste, vem a liderança digital. O foco aqui não é mais controlar o que é previsível, mas sim aprender a navegar no imprevisível. É uma mudança radical, tanto de mentalidade quanto de estrutura. Esse é o mundo que o Martin precisa construir para salvar a empresa. Na prática, o que acontece é que a pirâmide se desfaz. Onde antes existiam silos, agora a gente vê redes de colaboração. Onde havia controle de cima para baixo, agora existe empoderamento, decisões descentralizadas. A visão do Martin é o exato oposto da visão do pai. Ele quer trocar desconfiança pela confiança. Ok, então por onde se começa uma transformação dessas? O primeiríssimo passo é o diagnóstico. É como um médico, né? O Martini precisa entender a saúde digital da empresa antes de sair prescrevendo qualquer tratamento. E para isso, existe uma ferramenta chamada modelo de maturidade digital. Isso aqui não é baseado em achismo, não, é uma análise objetiva que funciona como um raio-x para mostrar os pontos fortes e principalmente as fraquezas mais críticas da organização. Essa análise toda se resume a algumas perguntas bem simples, mas muito poderosas. Para cada área, desde a estratégia até a tecnologia, o Martin precisa de respostas. A liderança está mesmo comprando a ideia? A nossa cultura ajuda ou atrapalha a mudança? A gente tem as pessoas certas para esse desafio? As respostas para isso vão definir o futuro. Com o diagnóstico em mãos, vem o maior desafio de um CEO: o equilíbrio. Como é que se mantém o negócio atual funcionando e, ao mesmo tempo, se constrói o futuro? É quase como tentar consertar o motor de um carro em movimento enquanto se constrói um motor a jato do lado. E existe um nome para essa habilidade estratégica, sabia? Ambidestria. Significa literalmente ter habilidade com as duas mãos. Uma mão para otimizar o presente e a outra para explorar o futuro. Esse conceito é a chave para a transformação de qualquer negócio tradicional. Isso nos leva a duas frentes de trabalho bem diferentes. De um lado, o que se chama de exploitation, que é otimizar o presente, fazer o que já se faz, só que melhor, mais rápido e mais barato. Do outro lado, a exploration, que é inventar o futuro, criar produtos e modelos de negócio que nem existem ainda. O grande desafio do Martin é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o perigo mora justamente no desequilíbrio, como essa frase mostra muito bem. Se o Martin focar só em otimizar o presente, a empresa vai se tornar irrelevante. Agora, se ele focar só em inventar o futuro, o negócio que paga as contas hoje pode quebrar antes que esse futuro chegue.
É uma corda bamba. Certo. Então, como colocar tudo isso em prática? Com o diagnóstico e a estratégia definidos, chega a hora de construir a nova empresa. E isso se apoia em 6 pilares fundamentais. E aqui está o mapa da reconstrução. Percebe como não se trata só de tecnologia? É uma mudança em 6 áreas que estão todas conectadas: estruturas, tecnologia, pessoas, processos, comunicação e liderança. Tudo precisa mudar junto. O objetivo final é criar uma cultura que não apenas aceite a mudança, mas que busque por ela ativamente. No final, a história da Office Ausstattung GmbH nos deixa com uma reflexão muito importante. O desafio do Martin é o mesmo que inúmeras organizações enfrentam hoje. A questão não é se a mudança virá, mas se a estrutura, a cultura e a liderança estão prontas para ela. E a pergunta que fica é a seguinte: a organização foi construída para a década que passou ou para a próxima?